Olá, vamos estudar agora as discriminantes putativas. Discriminar é transformar um fato em um indiferente penal. Então, o que antes estava previsto ou aparentava ser um ilícito, por autorização do ordenamento jurídico, torna-se algo lícito. Os grandes exemplos que nós temos estão previstos no artigo 23 do Código Penal, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Estas são as discriminantes. Putativo diz respeito a algo imaginário, que existe apenas na mente do agente. Então, uma discriminante putativa nada mais é do que uma situação em que o agente acredita estar agindo acobertado por uma autorização, por uma discriminante, quando, na verdade, a tal não existe. Isso por conta da sua falsa compreensão da realidade ou por sua falsa compreensão do ordenamento jurídico. O exemplo que podemos citar aqui seria de uma prisão, vamos supor, com um agente policial agindo conforme o seu dever legal, cumpre um mandado de prisão, mas ele, por equívoco, prende a pessoa errada. Vamos supor aqui um erro de laboratório, prende o irmão gêmeo. Ora, ele atua acobertado por uma discriminante. No caso, essa discriminante, ela é putativa. A discriminante de exercício cumprimento do dever legal ocorre apenas na mente do agente que está tendo uma falsa percepção da realidade. Outro exemplo, muito citado pela doutrina, é da legítima defesa, quando alguém imagina que está sendo injustamente agredido por outrem e então o ataca, se defende, causando-lhe lesões, ferindo-lhe o bem jurídico. Porém, na realidade, essa agressão nunca existiu. Um exemplo desses dias foi de uma notícia que apareceu na mídia, de um youtuber, isso nos Estados Unidos, em que, enquanto ele simulava uma pegadinha ali, ele simulava um roubo, e isso tudo para filmar tudo não passava de uma brincadeira, de uma pegadinha. Então ele simula um roubo, porém as pessoas que foram ali surpreendidas, entre elas havia alguém armado, e esta pessoa então age acreditando que estava sendo injustamente agredida, ou seja, acreditando que estava agindo em legítima defesa por uma falsa percepção da realidade, e o atingiu. Salvo engano, ele inclusive foi morto nesta ação. Este é um exemplo de uma discriminante que está apenas na mente do agente. Neste caso, ele responderá, dependerá do caso concreto. O dolo, de fato, ele já é excluído, conforme a regra que nós já conhecemos. Nesse exemplo, não havia dolo de homicídio, mas sim um dolo de legítima defesa. Agora, se o agente, ao agir em legítima defesa, na verdade, ele poderia ter feito de forma diferente, poderia ter agido com cuidado, ou seja, ele poderia observar o cuidado objetivo exigido de todos e não o faz, ele eventualmente poderá responder por culpa, por crime culposo, no caso, um homicídio culposo. Então, caso concreto, a situação real que deve ser analisada. Se naquele contexto o agente agiu como qualquer outra pessoa agiria, não há que se falar nem em dolo nem em culpa. Porém, se ele agir de uma forma afobada, negligente, podendo ter agido
diferentemente, ele responderá, se for previsto o crime na forma culposa, pelo crime culposo. Então, dois exemplos de discriminantes putativas. Uma grande controvérsia e discussão que há na doutrina diz respeito acerca da natureza das discriminantes putativas, se seriam erros de tipo ou erros de proibição. O erro de proibição, ele decorre de uma compreensão errônea da lei, enquanto o erro de tipo, ele decorre de uma falsa compreensão dos fatos, das circunstâncias. Exemplo de erro de proibição: um agente sabendo que sua filha foi violentada, ele procura saber quem foi o autor desse delito e dias depois o encontra e o mata. Ele acredita que essa atitude é acobertada pelo ordenamento jurídico. Ele acredita que isso é uma legítima defesa, está defendendo a sua honra, a honra da sua filha, da sua família, quando na verdade esse tipo de defesa, de legítima defesa, não existe no nosso ordenamento, não é prevista em nosso ordenamento. Então há uma falsa compreensão do ordenamento jurídico. Este é um erro de proibição. Agora, se o erro decorre de uma análise dos fatos, no exemplo do youtuber, onde o agente ele percebe os fatos e se equivoca quanto a eles, não quanto ao que o ordenamento jurídico determina. Estou diante de um erro de tipo, ok? E conforme a corrente que se utiliza na análise, eu posso chegar à seguinte conclusão. Nós temos aí duas teorias. A chamada teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. Em que pese a grande discussão de qual teoria o nosso Código Penal teria adotado, o certo é que na exposição de motivos do mesmo consta a escolha pelo legislador da teoria limitada da culpabilidade. E esta, por sua vez, diferencia entre o erro de tipo e o erro de proibição. Então, o erro de tipo permissivo é aquele em que o agente acredita estar agindo acobertado por uma discriminante, mas está laborando em erro por conta de uma falsa compreensão da realidade. Quando, porém, o agente age em erro por uma falsa compreensão do ordenamento jurídico, falamos então de erro de proibição. Na teoria extremada da culpabilidade, perceba que eu citei a teoria limitada. Agora estou falando da teoria extremada da culpabilidade. Para esta, todo erro que diga respeito a discriminante é um erro de proibição, independentemente se o equívoco está na análise dos fatos, na compreensão dos fatos ou na compreensão do ordenamento jurídico. Sempre estarei diante de um erro de proibição quando estou tratando de uma discriminante. Como eu já disse, prevalece no nosso ordenamento a ideia do da teoria limitada da culpabilidade, segundo a qual eu preciso diferenciar se a discriminante decorre do erro quanto às circunstâncias, ao fato, ou se ela decorre de uma errada compreensão do ordenamento jurídico. Posso dizer que essa é a maior questão mais controversa acerca das discriminantes putativas. E elas não são tão difíceis de ocorrer. Quer ver um exemplo concreto de legítima defesa putativa? Ao menos assim foi entendido pelos tribunais. Um fato que ocorreu com o cabo Albarelo do Batalhões de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Na manhã do dia 19 de maio de 2010, fazendo uma patrulha de rotina,
em uma comunidade do Rio de Janeiro, lá no bairro do Andaraí. Ele então depara-se com uma pessoa que parecia empunhar uma submetralhadora. E acostumado com os confrontos com traficantes e criminosos dos mais diversos, ele então, sem hesitar, dispara em direção ao suposto agressor, que na verdade estava segurando uma furadeira. Esse caso, então, foi reconhecido pelo judiciário como uma legítima defesa putativa. E nesse caso, podemos dizer que tratou-se de um erro de tipo permissivo, porque o erro estava na análise equivocada dos fatos, não na compreensão equivocada do ordenamento jurídico, ok? Então nós temos essa análise muito importante e necessária para situações com as quais nos deparamos tanto na doutrina como na jurisprudência e mesmo nos noticiários, como eu citei aí no caso do youtuber que, ao tentar montar uma pegadinha, acabou sendo morto por aqueles que acreditavam estar agindo em legítima defesa. E com isso nós terminamos aqui essa breve análise sobre as discriminantes putativas, ok? Então, até o próximo vídeo.